Minha biblioteca Vygotsky maior que novidades. O significado histórico da crise na psicologia, uma investigação metodológica. Vygotsky. 9 sobre linguagem científica. Se alguém quiser ter uma ideia objetiva e clara do estado atual da psicologia e das dimensões de sua crise, será suficiente estudar a linguagem psicológica, isto é, a nomenclatura e a terminologia, o dicionário e a sintaxe do psicólogo. Linguagem científica em particular, é uma ferramenta de pensamento, um instrumento de análise, e é suficiente para examinar quais instrumentos uma ciência utiliza para entender o caráter de suas operações. A linguagem superior desenvolvida e exata da física, química e fisiologia contemporâneas, para não falar da matemática onde desempenha um papel extraordinário, foi desenvolvida e aperfeiçoada durante o desenvolvimento da ciência e longe de ser espontânea, mas deliberadamente sob a influência da tradição, crítica, e a criatividade terminológica direta das sociedades científicas e congressos. A linguagem psicológica da contemporaneidade é antes de tudo terminologicamente insuficiente. Isso significa que a psicologia ainda não tem sua própria linguagem. Em seu dicionário você encontrará um conglomerado de palavras de 3 tipos. 1. As palavras da linguagem cotidiana, que são vagas, ambíguas e adaptadas à vida prática. Lazursky nivelou essa crítica contra a psicologia da faculdade. Consegui mostrar que é mais verdadeiro da linguagem da psicologia empírica e do próprio Lazursky em particular. Ver prefácio a Lazursky neste volume. Basta recordar a pedra de toque de todos os tradutores do sentido visual, isto é, a sensação, para perceber toda a natureza metafórica e a inexatidão da linguagem prática da vida cotidiana. 2. As palavras da linguagem filosófica. Eles também poluem a linguagem dos psicólogos, pois perderam o vínculo com seu significado anterior, são ambíguos como resultado da luta entre as várias escolas filosóficas e são abstratos em um grau máximo. Lalande, 1923, vê isso como a principal fonte da imprecisão e falta de clareza na psicologia. Os tropos desta linguagem favorecem a imprecisão do pensamento. Essas metáforas são valiosas como ilustrações, mas perigosas como fórmulas. Ele também leva a personificações através do finalismo, de fatos mentais, funções, sistemas e teorias, entre os quais pequenos dramas mitológicos são inventados. 3. Finalmente, as palavras e os modos de falar retirados das ciências naturais, que são usadas num sentido figurado, servem abertamente ao engano. Lalande 1923, página 52 observa corretamente que a obscuridade da linguagem depende tanto de sua sintaxe quanto de seu dicionário. Na construção da frase psicológica, não encontramos menos dramas mitológicos do que no léxico. Quero acrescentar que o estilo, a maneira de expressão de uma ciência não é menos importante. Em suma, todos os elementos, todas as funções de uma língua mostram os traços da era da ciência que os utiliza e determinam o caráter de seus trabalhos. Seria errado pensar que os psicólogos não notaram o caráter misto, a imprecisão e a natureza mitológica de sua linguagem. Não há praticamente nenhum autor que, de uma forma ou de outra, não tenha se debruçado sobre o problema da terminologia. De fato, os psicólogos fingiram descrever, analisar e estudar coisas muito sutis, cheias de nuances, tentaram transmitir a experiência mental singular, os fatos sui generis que ocorrem apenas uma vez, quando a ciência quis transmitir a experiência em si, ou seja, quando a tarefa de sua linguagem era igual àquela da palavra do artista. Por essa razão, os psicólogos recomendavam que a psicologia fosse aprendida com os grandes romancistas, falava na própria linguagem da boa literatura impressionista, e até mesmo os melhores, os estilistas mais brilhantes entre os psicólogos não conseguiram criar uma linguagem exata e escreveram de maneira figurativa expressiva. Eles sugeriram, esboçaram, descreveram, mas não registraram. Este foi o caso de James Lipsibin. O 6º Congresso Internacional de Psicólogos em Genebra, 1909, colocou essa questão em sua agenda e publicou 2 relatórios de Baldwin e Clapper sobre esse tema, mas não fez mais do que estabelecer regras para as possibilidades linguísticas, embora Clapper tentasse dar uma definição de 40 termos laboratoriais. O Dicionário de Baldwin na Inglaterra e o Dicionário Técnico e Crítico de Filosofia na França realizaram muito, mas, apesar disso, a situação se agrava a cada ano e é impossível ler um novo livro com a ajuda dos dicionários acima mencionados.
A enciclopédia da qual eu tomo essa informação a vê como uma de suas tarefas de introduzir solidez e estabilidade na terminologia, mas dá ocasião a uma nova instabilidade à medida que introduz um novo sistema de termos Dumas, 1923. 36 A linguagem revela, por assim dizer, as mudanças moleculares pelas quais a ciência passa. Reflete os processos internos que tomam forma às tendências de desenvolvimento, reforma e crescimento. Podemos assumir, portanto, que a condição conturbada da linguagem reflete uma condição conturbada da ciência. Não trataremos mais da essência dessa relação. Vamos tomar como ponto de partida a análise das mudanças terminológicas moleculares contemporâneas na psicologia. Talvez possamos ler neles o destino presente e futuro da ciência. Antes de tudo, vamos começar com aqueles que são tentados a negar qualquer importância fundamental à linguagem da ciência e a ver tais debates como a logomáquia escolástica. Portanto, Shelpanov, 1925, considera a tentativa de substituir a terminologia subjetiva por uma objetiva como uma pretensão ridícula, total absurdo. Os psicólogos de animais, Bier, Beth, Boisco, usaram fotorreceptor em vez de olho, vestiburreceptor em vez de nariz, receptor em vez de órgão do sentido, etc. Shelpanov, 1925. 37. Shelpanov é tentado a reduzir toda a reforma realizada pelo comportamentalismo, behaviorismo, a um jogo de palavras. Ele supõe que nos escritos de Watson a palavra sensação ou ideia é substituída pela palavra reação. Para mostrar ao leitor a diferença entre a psicologia comum e a psicologia do behaviorista, Shelpanov, 1925, dá exemplos da nova maneira de expressar as coisas. Na psicologia comum, diz-se, quando o nervo óptico de alguém é estimulado por uma mistura de ondas de luz complementares, ele se tornará consciente da cor branca. De acordo com Watson, neste caso, devemos dizer, ele reage a ela como se fosse uma cor branca. A conclusão triunfante do autor é que o assunto não é alterado pelas palavras usadas. Toda a diferença está nas palavras. Isso é realmente verdade. Para um psicólogo do tipo de Shelpanov, isso é definitivamente verdade. Quem não investiga nem descobre nada de novo não consegue entender porque os pesquisadores introduzem novos termos para novos fenômenos. Quem não tem opinião própria sobre os fenômenos e aceita indiferentemente Spinoza, Husserl, Marx e Platão, para tal pessoa, uma mudança fundamental de palavras é uma pretensão vazia. Quem ecleticamente na ordem da aparência assimila todas as escolas, correntes e direções da Europa Ocidental, precisa de uma linguagem cotidiana vaga, indefinida, niveladora como é falado na psicologia comum. Para Shelpanov, é um capricho, uma excentricidade. Mas por que essa excentricidade é tão regular? Não contém algo essencial? Watson, Pavlov, Petrev, Kornilov, Beth e Voisco. A lista de Shelpanov pode ser continuada a libitum de qualquer área da ciência. Kurs, Kafka e ainda outros demonstraram essa excentricidade. Isso significa que há alguma necessidade objetiva na tendência de introduzir nova terminologia. Podemos dizer com antecedência que a palavra que se refere a um fato ao mesmo tempo forne-se uma filosofia desse fato, sua teoria, seu sistema. Quando digo a consciência da cor, eu tenho associações científicas de um certo tipo, o fato é incluído em uma certa série de fenômenos, eu atribuo um certo significado ao fato. Quando digo a reação ao branco, tudo é totalmente diferente. Mas Shelpanov está apenas fingindo que é uma questão de palavras. Para ele, a tese de uma reforma da terminologia não é necessária forma a conclusão da tese de que uma reforma da psicologia não é necessária. Não importa que Shelpanov seja pego em contradições, por um lado, Watson está apenas mudando de palavras, por outro lado, o behaviorismo está distorcendo a psicologia. É uma das duas coisas, ou Watson está brincando com palavras, então o behaviorismo é uma coisa muito inocente, uma piada divertida, como Shelpanov gosta de dizer quando se tranquiliza, ou por trás da mudança de palavras está escondida uma mudança do assunto, então a mudança de palavras não é tão engraçada assim. Uma revolução sempre arranca os antigos nomes das coisas tanto na política quanto na ciência. Mas vamos continuar com outros autores que entendem a importância de novas palavras. É claro para eles que novos fatos e um novo ponto de vista exigem novas palavras. Tais psicólogos se dividem em dois grupos. Alguns são ecléticos,
que misturam alegremente as velhas e novas palavras e veem esse procedimento como uma lei eterna. Outros falam em uma linguagem mista por necessidade. Eles não têm-se com nenhuma das partes em debate e lutam por uma linguagem unificada, para a criação de sua própria língua. Vimos que tais ecléticos, como Tordic, aplicam igualmente o termo reação ao temperamento, à destreza, à ação, ao objetivo e ao subjetivo. Como ele não é capaz de resolver a questão da natureza dos fatos estudados e dos princípios de sua investigação, ele simplesmente priva os termos subjetivos e subjetivos de seu significado. Reação de estímulo é para ele simplesmente uma maneira conveniente de descrever os fenômenos. Outros, como Pillsbury 1917, pp. 414, fazem do ecletismo seu princípio. Os debates sobre um método geral e um ponto de vista são de interesse para o psicólogo tecnicista. Sensação e percepção ele explica nos termos dos estruturalistas, ações de todos os tipos nas dos behavioristas. Ele mesmo está inclinado ao funcionalismo. Os diferentes termos levam a discrepâncias, mas ele prefere o uso dos termos de muitas escolas aos de uma única escola específica. Em completa concordância com isso, ele explica o assunto da psicologia com ilustrações da vida cotidiana, em palavras vagas, em vez de dar definições formais. Tendo dado as 3 definições da psicologia como a ciência da mente, da consciência ou do comportamento, ele conclui que elas podem muito bem ser negligenciadas na descrição da vida mental. É natural que a terminologia deixe o autor indiferente, bem como Kafka, 1925, e outros tentem realizar uma síntese fundamental da velha e da nova terminologia. Eles entendem muito bem que a palavra é uma teoria do fato que designa e, portanto, eles veem por trás de 2 sistemas de termos de 2 sistemas de conceitos. O comportamento tem 2 aspectos, um que deve ser estudado pela observação científica natural e um que deve ser experimentado e que correspondem a conceitos funcionais e descritivos. Os conceitos e termos do objetivo funcional pertencem à categoria dos científicos naturais, os descritivos fenomenais são absolutamente estranhos ao comportamento. Esse fato é muitas vezes obscurecido pela linguagem que nem sempre tem palavras separadas para esse ou aquele tipo de conceito, pois a linguagem cotidiana não é linguagem científica. Os fenomenais descritivos são absolutamente estranhos ao comportamento. Esse fato é muitas vezes obscurecido pela linguagem que nem sempre tem palavras separadas para esse ou aquele tipo de conceito, pois a linguagem cotidiana não é linguagem científica. Os fenomenais descritivos são absolutamente estranhos ao comportamento. Esse fato é muitas vezes obscurecido pela linguagem que nem sempre tem palavras separadas para esse ou aquele tipo de conceito, pois a linguagem cotidiana não é linguagem científica. O mérito dos americanos é que eles lutaram contra anedotas subjetivas na psicologia animal. Mas não temeremos o uso de conceitos descritivos ao descrever o comportamento animal. Os americanos foram longe demais, são objetivos demais. O que é novamente altamente notável, a teoria da Gestalt, que é internamente profundamente dualista, refutindo e unindo 2 tendências contraditórias que, como será mostrado abaixo, atualmente determinam toda a crise e seu destino, deseja em princípio preservar essa linguagem dual para sempre. Procede da natureza dualista do comportamento. No entanto, as ciências não estudam o que está intimamente relacionado na natureza, mas o que é conceitualmente homogéneo e semelhante. Como pode haver uma ciência sobre 2 tipos absolutamente diferentes de fenômenos, que evidentemente requerem 2 métodos diferentes, 2 princípios explicativos diferentes, etc. Afinal, a unidade de uma ciência é garantida pela unidade do ponto de vista sobre o assunto. Como então podemos construir uma ciência com 2 pontos de vista? Mais uma vez, uma contradição em termos corresponde a uma contradição de princípios. As questões são ligeiramente diferentes com outro grupo de psicólogos, principalmente russos, que usam vários termos, mas veem isso como o atributo de um período de transição. Essa meia estação, como um psicólogo chama, exige roupas que combinem as propriedades de um casaco de pele e um vestido de verão, quente e leve ao mesmo tempo. Assim, Blonsky sustenta que não é importante a forma como designamos os fenômenos em estudo, mas sim os entendemos. Nós utilizamos o vocabulário comum para o nosso discurso, mas para essas palavras comuns anexamos um conteúdo que corresponde à ciência do século XX. Não é importante evitar a expressão "o cão está com raiva". O importante é que essa frase não é a explicação, mas o problema. Blonsky, 1925. Estritamente falando,
Isso implica uma completa condenação da antiga terminologia, pois ali esta frase foi a explicação. Mas esta frase deve ser formulada de maneira apropriada e não com o vocabulário comum. Esta é a principal coisa necessária para torná-lo um problema científico. E aqueles a quem Blonsky chama dependentes da terminologia apreciam muito melhor do que ele que a frase esconde um conteúdo dado pela história da ciência. No entanto, como Blonsky, muitos utilizam duas línguas e não consideram isso uma questão de princípio. É assim que Kornilov prossegue: é o que eu faço, repetindo depois de Pavlov, o que importa se eu chamo de processos nervosos mentais ou superiores. Mas esses exemplos já mostram os limites de tal bilinguismo. Os próprios limites mostram mais claramente o que toda a nossa análise do eclético mostrou: o bilinguismo é o signo externo do pensamento dual. Você pode falar em dois idiomas, desde que você transmita coisas ou coisas duplas em uma luz dupla. Então realmente não importa o que você os chama. Então, vamos resumir. Para os empiristas, é necessário ter uma linguagem que seja coloquial, indeterminada, confusa, ambígua, vaga, a fim de que o que é dito possa ser reconciliado com o que você quiser hoje com os pais da igreja, amanhã com Marx. Eles precisam de uma palavra que não forneça uma clara qualificação filosófica da natureza do fenômeno, nem simplesmente sua clara descrição, porque os empiristas não têm uma clara compreensão e concepção de seu assunto. Os ecléticos, tanto aqueles que são por princípio quanto aqueles que aderem ao ecletismo apenas por enquanto, precisam de duas línguas, desde que defendam um ponto de vista eclético. Mas assim que eles deixam esse ponto de vista e tentam designar e descrever um fato recém-descoberto ou explicar seu próprio ponto de vista sobre um assunto, eles perdem sua indiferença para a língua ou a palavra. Kornilov, 1922, que fez uma nova descoberta, está preparado para transformar toda a área à qual ele atribui esse fenômeno de um capítulo da psicologia em uma ciência de atologia independente. Em outros lugares, ele contrasta o reflexo com a reação e vê uma diferença fundamental entre os dois termos. Eles são baseados em filosofias e metodologias totalmente diferentes. A reação é para ele um conceito biológico e reflexo estritamente fisiológico. Um reflexo é apenas objetivo, uma reação é objetivo subjetivo. Isso explica porque um fenômeno adquire um significado quando o chamamos de reflexo e outro quando o chamamos de reação. Obviamente, faz diferença a forma como nos referimos aos fenómenos e há uma razão para o pedantismo quando é apoiado por uma investigação ou por uma filosofia. Uma palavra errada implica um entendimento errado. Não é à toa que Blonsky percebe que seu trabalho e o esboço da psicologia de Jameson, 1925, esse típico exemplo de filistinismo e ecletismo na ciência se sobrepõem. Para ver a frase "o cão está zangado", como o problema é errado, se apenas porque, como Shelvan, 1929, justamente apontou, a conclusão do termos é o ponto final e não o ponto de partida da investigação. Assim que um ou outro complexo de reações é referido com algum termo psicológico, todas as tentativas posteriores de análise são concluídas. Se Blonsky deixasse sua posição eclética, como Kornilov, e reconhecer o valor da investigação ou princípio, ele descobriria isso. Não há um único psicólogo com quem isso não aconteceria. E tão irônico observador das revoluções terminológicas quando Shelpanov de repente se torna um pedante surpreendente, ele se opõe ao nome reactologia. Com o pedantismo de um dos professores de Pskov, ele prega que esse termo causa mal-entendidos, primeiro etimologicamente e segundo teoricamente. O autor declara com altivez que, etimologicamente falando, a palavra é inteiramente incorreta, devemos dizer reacciologia. É claro que esta é a cúpula do analfabetismo linguístico e uma flagrante violação de todos os princípios terminológicos do 6º Congresso sobre a Base Internacional, latim-grega, de termos. Obviamente, Kornilov não formou seu termo a partir do reactio já criado em casa, mas de reactio ele estava perfeitamente certo em fazê-lo. Ficamos imaginando como Shelpanov traduziria reatividade para francês, alemão, etc. Mas não é disso que se trata. É sobre outra coisa. Shelpanov declara que esse termo é inadequado no sistema de visões psicológicas de Kornilov. Mas vamos falar ao assunto. O importante é que o significado de um termo seja aceito em um sistema de visões. Acontece que até mesmo a reflexologia concebida de certo modo tem sua razão de ser. Shelpanov declara que esse termo é inadequado no sistema de visões psicológicas de Kornilov.
Mas vamos falar ao assunto. O importante é que o significado de um termo seja aceito em um sistema de visões. Acontece que até mesmo a reflexologia concebida de certo modo tem sua razão de ser. Shelpanov declara que esse termo é inadequado no sistema de visões psicológicas de Kornilov. Mas vamos falar ao assunto. O importante é que o significado de um termo seja aceito em um sistema de visões. Acontece que até mesmo a reflexologia concebida de certo modo tem sua razão de ser. Deixe as pessoas não pensarem que essas minharias não têm importância, porque elas são muito obviamente confusas, contraditórias, incorretas, etc. Aqui há uma diferença entre os pontos de vista científicos e os práticos. Munsterberg explicou que o jardineiro ama suas tulipas e odeia as ervas daninhas, mas o botânico que descreve e explica ama ou não odeia nada e, do seu ponto de vista, não pode amar ou odiar. Para a ciência do homem, diz ele, a estupidez não é menos interessante que a sabedoria. É todo material indiferente que simplesmente afirma existir como um elo na cadeia de fenômenos. Como elo na cadeia de fenômenos causais, esse fato que a terminologia repentinamente se torna uma questão urgente para o psicólogo eclético, que não se importa com a terminologia, a menos que toque sua posição, é um fato metodológico valioso. É tão valioso quanto o fato de que outros ecléticos seguindo o mesmo caminho chegam à mesma conclusão que Kornilov. Nem os reflexos condicionais nem correlativos parecem suficientemente claros e compreensíveis. As reações são a base da nova psicologia, e toda a psicologia desenvolvida por Pavlov, de Treviat só não é chamada nem de reflexologia nem de behaviorismo, mas de psicologia da reação, isto é, da reatologia. Deixe o eclético chegar a conclusões opostas sobre uma coisa específica. Eles ainda são relacionados pelo método, o processo pelo qual eles chegam às suas conclusões. As reações são a base da nova psicologia, e toda a psicologia desenvolvida por Pavlov, de Treviat só não é chamada nem de reflexologia nem de behaviorismo, mas de psicologia da reação, isto é, da reatologia. Deixe o eclético chegar a conclusões opostas sobre uma coisa específica. Eles ainda são relacionados pelo método, o processo pelo qual eles chegam às suas conclusões. As reações são a base da nova psicologia, e toda a psicologia desenvolvida por Pavlov, de Treviat só não é chamada nem de reflexologia nem de behaviorismo, mas de psicologia da reação, isto é, da reatologia. Deixe o eclético chegar a conclusões opostas sobre uma coisa específica. Eles ainda são relacionados pelo método, o processo pelo qual eles chegam às suas conclusões. Encontramos a mesma regularidade em todos os reflexologistas pesquisadores e teóricos. Watson 1914, página 9 está convencido de que podemos escrever um curso de psicologia sem usar as palavras consciência, conteúdo, verificado introspectivamente, imagens, etc. E para ele isso não é um assunto terminológico, mas um princípio, apenas como o químico não pode usar a linguagem da alquimia nem o astrônomo do horóscopo. Ele explica isso brilhantemente com a ajuda de um caso específico. Ele considera a diferença entre uma reação visual e uma imagem visual como extremamente importante, porque por trás disso reside a diferença entre um monismo consistente e um dualismo consistente. 1914, pp 16-20. Uma palavra é para ele o tentáculo pelo qual a filosofia compreende um fato. Qualquer que seja o valor dos incontáveis volumes escritos em termos de consciência, só pode ser determinado e expresso traduzindo-os em linguagem objetiva. Pois, de acordo com a consciência de Watson e assim por diante, não são mais do que expressões indefinidas. E o novo livro rompe com as teorias e terminologias populares. Watson condena a psicologia despreocupada do comportamento, que traz danos a toda a corrente, alegando que, quando as teses da nova psicologia não preservarem sua clareza, sua estrutura será distorcida, obscurecida e perderá seu significado genuíno. A psicologia funcional pereceu de tanta indiferença. Se o comportamentalismo, behaviorismo, tem um futuro, então ele deve romper completamente com o conceito de consciência. Contudo, até agora não foi decidido se o behaviorismo se tornará o sistema dominante da psicologia ou se simplesmente permanecerá uma abordagem metodológica. E, portanto, Watson, 1926, muitas vezes usa a metodologia do senso comum como base de suas investigações. Na tentativa de libertar-se da filosofia, ele desliza para o ponto de vista do homem comum, compreendendo por este último não a característica básica da prática humana, mas o senso comum do homem de negócios americano médio.
Em sua opinião, o homem comum deve acolher o behaviorismo. A vida ordinária ensinou-o a agir dessa maneira. Consequentemente, ao lidar com a ciência do comportamento, ele não sentirá uma mudança de método ou alguma mudança do assunto, ibidem. Este ponto de vista implica o veredito sobre todo o behaviorismo. O estudo científico requer absolutamente uma mudança do assunto, isto é, seu tratamento em conceitos, e o método. Mas o próprio comportamento é entendido por esses psicólogos em seu sentido cotidiano e, em seus argumentos e descrições, há muito do modo de julgamento filisteu. Portanto, nem o comportamentalismo radical nem o indiferente jamais encontrarão, seja em estilo e linguagem, seja em princípio e método, a fronteira entre o entendimento cotidiano e o filisteu. Tendo-se libertado da alquimia na linguagem, os comportamentalistas a poluirão com um discurso cotidiano, não terminológico. Isso os torna parecidos com Shelpanov. Toda a diferença pode ser atribuída ao estilo de vida do filisteu americano ou russo. Essa imprecisão da linguagem nos americanos, que Blonsky considera uma falta de pedantismo, é vista por Pavlov 1928-1963, pp 213-214 como uma falha. Ele vê isso como um defeito grosseiro que impede o sucesso do trabalho, mas que, sem dúvida, mais cedo ou mais tarde será removido. Refiro-me à aplicação de conceitos e classificações psicológicas neste estudo essencialmente objetivo do comportamento dos animais. Nisto reside a causa do caráter fortuito e condicional de seus métodos complicados, e o caráter fragmentário e assistemático de seus resultados, que não têm bases bem planejadas para repousar. Não se pode expressar mais claramente o papel e a função da linguagem na investigação científica. E todo o sucesso de Pavlov é em primeiro lugar devido à enorme consistência em sua linguagem. Suas investigações levaram a uma teoria da atividade nervosa superior e do comportamento animal, em vez de um capítulo sobre o funcionamento das glândulas salivares, exclusivamente porque ele elevou o estudo da secreção salivar a um nível teórico extremamente alto e criou um sistema transparente de conceitos na base da ciência. É preciso admirar a posição de princípio de Pavlov em questões metodológicas. Seu livro nos introduz no laboratório de suas investigações e nos ensina como criar uma linguagem científica. A princípio, o que importa é o que chamamos de fenômeno. Mas gradualmente cada passo é fortalecido por uma nova palavra, cada novo princípio requer um termos. Ele esclarece o sentido e o significado do uso de novos termos. A seleção de termos e conceitos predetermina o resultado de uma investigação. Não consigo entender como os conceitos não espaciais da psicologia contemporânea podem ser encaixados na estrutura material do cérebro ibidem, p. 224. Quando Tordick fala de uma reação de humor e a estuda, ele cria conceitos estileis que nos afastam do cérebro. Recorrer a tal método que Pavlov chama de covardia. Em parte por hábito, em parte por uma certa ansiedade, recorre-se a explicações psicológicas. Mas logo entendi que eles eram maus servos. Para mim, surgiram dificuldades quando não vi relações naturais entre os fenômenos. O socorro da psicologia era apenas em palavras: o animal lembrava, o animal desejava, o pensamento animal, ou seja, era apenas um método de pensamento indeterminado sem base em fatos, itálicos meus, LV, ibidem, p. 237. Ele considera a maneira pela qual os psicólogos se expressam como um insulto contra o pensamento sério. E quando Pavlov introduziu em seus laboratórios uma penalidade pelo uso de termos psicológicos, isso não foi menos importante e revelador para a história da teoria da ciência do que o debate sobre o símbolo da fé para a história da religião. Apenas Shelpanov pode rir disso. O cientista não faz bem o uso de um termo incorreto em um livro ou na exposição de um assunto, mas no laboratório no processo da investigação. Obviamente, tal multa foi imposta pelo pensamento mitológico, não causal, não espacial, indeterminado, que veio com aquela palavra e que ameaçava explodir toda a causa e introduzir, como na facilidade dos americanos, uma fragmentação, caráter não sistemático e tirar as fundações. Shelpanov, 1925, não suspeita de forma alguma que novas palavras possam ser necessárias no laboratório, em uma investigação, que o sentido e significado de uma investigação é determinado pelas palavras usadas. Ele critica Pavlov, afirmando que inibição é uma expressão vaga e hipotética e que o mesmo deve ser dito do termo desinibição. Admitidamente, não sabemos o que se passa no cérebro durante a inibição, mas mesmo assim é um conceito brilhante e transparente.
Em primeiro lugar, é bem definido, isto é, exatamente determinado em seu significado e limites. Em segundo lugar, é honesto, ou seja, não diz mais do que se sabe. Atualmente, os processos de inibição no cérebro não são totalmente claros para nós, mas a palavra e o conceito de inibição são totalmente claros. Em terceiro lugar, é de princípios e científico, ou seja, inclui um fato em um sistema, sustenta-o com uma base, explica hipoteticamente, mas causalmente. Claro, temos uma imagem mais clara de um olho do que de um analisador. Exatamente por isso, a palavra olho não significa nada na ciência. O termo analisador visual diz tanto menos quanto mais do que a palavra olho. Pavlov revelou uma nova função do olho, comparando-a com a função de outros órgãos, conectando todo o trajeto sensorial do olho ao córtex, lugar no sistema de comportamento, e tudo isso é expresso pelo novo termos. É verdade que devemos pensar em sensações visuais quando ouvimos essas palavras, mas a origem genética de uma palavra e seu significado terminológico são duas coisas absolutamente diferentes. A palavra não contém nada de sensações, pode ser usado adequadamente por uma pessoa cega. Aqueles que, depois de Shelpanov, pegam Pavlov fazendo um lapso da língua, usando fragmentos de uma linguagem psicológica, e o consideram culpado de inconsistência, não entendem o cerne da questão. Quando Pavlov usa palavras como felicidade, atenção, idiota, sobre um cachorro, isso significa apenas que o mecanismo de felicidade, atenção, etc. ainda não foi estudado, que esses são os pontos ainda obscuros do sistema. Isso não implica uma concessão ou contradição fundamental. Ainda não foi estudado, que estes são os pontos ainda obscuros do sistema. Isso não implica uma concessão ou contradição fundamental. Ainda não foi estudado, que estes são os pontos ainda obscuros do sistema. Isso não implica uma concessão ou contradição fundamental. Mas tudo isso pode parecer incorreto, desde que não levemos em conta o aspecto oposto. É claro que a consistência terminológica pode tornar-se pedantismo, verbalismo, lugar comum, a escola de Beethoven. Quando isso ocorre? Quando a palavra é como um rótulo preso em um artigo acabado e não nasce no processo de pesquisa. Então não define, delimita, mas introduz imprecisão e desordem no sistema de conceitos. Tal trabalho implica a fixação de novos rótulos que não explicam absolutamente nada, pois não é difícil, é claro, inventar todo um catálogo de nomes, o reflexo do propósito, o reflexo de Deus, o reflexo do direito, o reflexo da liberdade, etc. Um reflexo pode ser encontrado para tudo. O problema é apenas que não ganhamos nada além de ninharias. Isso não refuta a regra geral, mas confirma indiretamente. Novas palavras acompanham novas investigações. Vamos resumir. Temos visto em toda parte que a palavra, como o sol em uma gota de água, reflete completamente os processos e tendências no desenvolvimento de uma ciência. Uma certa unidade fundamental do conhecimento na ciência vem à luz, que vai dos princípios mais elevados até a solução de uma palavra. O que garante essa unidade de todo o sistema científico? O esqueleto metodológico fundamental. O investigador, na medida em que não é técnico, registrador, executor, é sempre um filósofo que durante a investigação e descrição está pensando nos fenômenos, e seu modo de pensar é revelado nas palavras que usa. Uma tremenda disciplina de pensamento está por trás da penalidade de Pavlov. Uma disciplina da mente semelhante ao sistema monástico que forma o núcleo da visão de mundo religiosa está no cerne da concepção científica do mundo. Aquele que entra no laboratório com sua própria palavra é considerado como repetindo o exemplo de Pavlov. A palavra é uma filosofia do fato, pode ser sua mitologia e sua teoria científica. Quando Lichtenberg disse, es denkt, sollte man sagen, então lia man sagt, es believed, estar lutando contra a mitologia na linguagem. Dizer cogito está dizendo muito quando é traduzido como eu penso. O fisiologista realmente concordaria em dizer eu conduzo a excitação ao longo do meu nervo. Dizer eu penso ou vem à minha mente implica duas teorias opostas do pensamento. Toda a teoria das poses mentais de Binet requer a primeira expressão, a teoria de Freud, a segunda e a teoria de Culp, agora há uma, e agora há outra. Hoffman 1908, página 106, nota de rodapé 2 cita com simpatia o fisiologista Fuster, que diz que as impressões de um animal privado de um de seus hemisférios cerebrais devemos chamar sensações,
Ou devemos inventar uma palavra inteiramente nova para elas, pois tropeçamos sobre uma nova categoria de fatos e deve escolher uma maneira de pensar sobre isso, seja em conexão com a antiga categoria ou de uma nova maneira. Entre os autores russos, Lange, 1914, p. 43, compreendeu a importância da terminologia, apontando que não existe um sistema compartilhado em psicologia, que a crise abalou toda a ciência. Ele observa que, sem medo do exagero, pode-se dizer que a descrição de qualquer processo psicológico se torna diferente, seja descrevendo-a e estudando-a nas categorias do sistema psicológico de Binals ou Stumpf-Wovnarius, Meinong-Bind, de James ou Mueller. Naturalmente, o aspecto puramente factual deve permanecer o mesmo. Contudo, na ciência, pelo menos na psicologia, separar o fato descrito de sua teoria, isto é, daquelas categorias científicas por meio das quais esta descrição é feita, é frequentemente muito difícil e até impossível, pois na psicologia, como, pelo na física, segundo Boehm, cada descrição é sempre uma certa teoria. Investigações factuais, em particular as de caráter experimental. Mas a própria afirmação das questões, o uso de um ou outro termo psicológico, implica sempre certa maneira de compreendê-las, o que corresponde a alguma teoria e, consequentemente, todo o resultado factual da investigação está de acordo com a exatidão ou falsidade do termos. O sistema psicológico. Investigações, observações ou medições aparentemente muito exatas podem, portanto, ser falsas ou, em qualquer caso, perder seu significado quando o significado das teorias psicológicas básicas é modificado. Tais crises, que destroem ou depreciam toda uma série de fatos, ocorreram mais de uma vez na ciência. Lange os compara a um terremoto que surge devido a profundas deformações nas profundezas da Terra. Tal foi a facilidade com a queda da alquimia. O atrapalhar que agora é tão difundido na ciência, ou seja, o isolamento da função executiva técnica da investigação, principalmente a manutenção do equipamento de acordo com uma rotina bem conhecida do pensamento científico, é perceptível, em primeiro lugar, no colapso da linguagem científica. Em princípio, todos os psicólogos conscientes sabem disso perfeitamente. Nas investigações metodológicas, o problema terminológico, que requer uma análise mais complexa, em vez de uma simples nota, toma a parte do leão. Rickert considera a criação da terminologia inequívoca como a tarefa mais importante da psicologia que precede qualquer investigação, pois já na descrição primitiva devemos selecionar significados de palavras que, generalizando, simplificam a imensa diversidade e pluralidade dos fenômenos mentais. Lange, 1922, p. 26. Engels, 1925-1978, p. Na química orgânica, o significado de algum corpo e, consequentemente, seu nome não são mais simplesmente dependentes de sua composição, mas sim de seu lugar na série a que ele pertence. É por isso que seu nome antigo se torna um obstáculo para a compreensão quando descobrimos que um corpo pertence a uma série e deve ser substituído por um nome que se refira a essa série, parafina, etc. O que foi levado ao rigor de uma regra química existe aqui como um princípio geral em toda a área da linguagem científica. Lange, 1914, p. 96, diz que paralelismo é uma palavra que parece inocente à primeira vista. Ele esconde, no entanto, uma ideia terrível, a ideia da natureza secundária e acidental da técnica no mundo dos fenômenos físicos. Esta palavra inocente tem uma história instrutiva. Introduzido por Leibniz, foi aplicado à solução do problema psicofísico que remonta a Spinoza, mudando seu nome muitas vezes no processo. Hoffning, 1908, página 91, nota de rodapé 1, chama a hipótese da identidade e considera que é único nome preciso e oportuno. O termo frequentemente usado monismo é etimologicamente correto, mas inconveniente, porque tem sido frequentemente usado por uma concepção mais vaga e inconsistente. Nomes como paralelismo e dualismo são inadequados, porque eles contrabandeiam a ideia de que devemos conceber o mental e o corpóreo como duas séries completamente separadas de desenvolvimentos, quase como um par de trilhos, que é exatamente o que a hipótese não assume. É a hipótese de Wolff que deve ser chamada de dualista, não de Spinoza. Assim, uma única hipótese é agora a chamada 1. Monismo, agora 2. Dualismo, agora 3. Paralelismo e agora 4. Identidade.
Podemos acrescentar que o círculo de marxistas que reviverão essa hipótese, como será mostrado abaixo, Plekhanov, e depois dele Sarajevo, Frankfurt e outros a veem precisamente como uma teoria da unidade, mas não como uma identidade do mental e do física. Como isso pode acontecer? Obviamente, a própria hipótese pode ser desenvolvida com base em diferentes visões mais gerais e pode adquirir diferentes significados dependendo delas. Algumas enfatizam seu dualismo, outras seu monismo, etc. A Fning 1908, p. 96 observa que não exclui uma hipótese metafísica mais profunda, em particular o idealismo. Para se tornar uma visão filosófica do mundo, hipóteses devem ser elaboradas de novo e essa nova elaboração reside na ênfase agora e agora nesse aspecto. Muito importante é a referência de Lange, 1914, p. 76. Encontramos o paralelismo psicofísico nos representantes das mais diversas correntes filosóficas: os dualistas, os seguidores de Descartes 37, os monistas, Spinoza, Leibniz, idealismo metafísico, os positivistas agnósticos, Bain, Spencer 38. Paulsen, Metafísica voluntarista. Hoffman 1908, página 117 diz que o inconsciente decorre da hipótese da identidade. Neste caso, agimos como o filólogo que, através da crítica conjectural critique, suplementa um fragmento de um escritor antigo. Comparado ao mundo físico, o mundo mental é para nós um fragmento. Somente por meio de uma hipótese podemos complementá-lo. Esta conclusão segue inevitavelmente do seu paralelismo. É por isso que Shelpanov não está tão errado quando diz que, antes de 1922, chamou essa teoria de paralelismo e, depois de 1922, do materialismo. Ele estaria totalmente certo se sua filosofia não tivesse sido adaptada à estação de uma maneira levemente mecânica. O mesmo vale para a palavra função, quer dizer, função no sentido matemático. A fórmula consciência é uma função do cérebro, aponta para a teoria do paralelismo, sentido fisiológico leva ao materialismo. Quando Kornilov, 1925, introduziu o conceito e o termo de uma relação funcional entre a mente e o corpo, ele considerou o paralelismo como uma hipótese dualista, mas apesar desse fato e sem perceber ele mesmo, ele introduziu essa teoria, pois embora rejeitasse o conceito de função no sentido fisiológico, seu segundo sentido permaneceu. Assim, vemos que, começando com as hipóteses mais amplas e terminando com os menores detalhes na descrição do experimento, a palavra reflete a doença geral da ciência. O resultado especificamente novo que obtemos da nossa análise da palavra é uma ideia do caráter molecular dos processos na ciência. Cada célula do organismo científico mostra os processos de infecção e luta. Isso nos dá uma ideia melhor do caráter do conhecimento científico. Surge como um processo profundamente unitário. Finalmente, temos uma ideia do que é saudável ou doente nos processos da ciência. O que é verdadeiro da palavra é verdadeiro da teoria. A palavra pode levar a ciência adiante, desde que 1. Ocupe o território que foi conquistado pela investigação, isto é, desde que corresponda ao estado objetivo das coisas. Vemos, portanto, que a pesquisa científica é, ao mesmo tempo, um estudo do fato e dos métodos utilizados para conhecer esse fato. Em outras palavras, o trabalho metodológico é feito na própria ciência na medida em que esta ciência avança e reflete sobre seus resultados. A escolha de uma palavra já é um processo metodológico. Essa metodologia e experimento são trabalhados simultaneamente e podem ser vistas com particular facilidade no caso de Pavlov. Assim, a ciência é filosófica até seus elementos finais, às suas palavras. É premiado, por assim dizer, pela metodologia. Isso coincide com a visão marxista da filosofia como a ciência das ciências, uma síntese que penetra na ciência. Nesse sentido, Engels 1925-1978, p. 480 observou que os cientistas naturais podem dizer o que querem, mas são governados pela filosofia. Até que a ciência natural e a ciência da história tenham absorvido a dialética, toda a confusão filosófica se tornará supérflua e desaparecerá na ciência positiva. Os pesquisadores das ciências naturais imaginam que se libertam da filosofia quando a ignoram, mas acabam sendo escravos da pior filosofia, que consiste em uma mescla de visões fragmentárias e não sistemáticas,
já que os investigadores não podem dar um único passo adiante sem pensar, e pensar requer definições lógicas. A questão de como lidar com problemas metodológicos separadamente das próprias ciências ou introduzindo a investigação metodológica na própria ciência, em um currículo ou em uma investigação, é uma questão de conveniência pedagógica. Fran, 1917-1964, p. 37, está certo quando diz que nos prefácios e capítulos finais de todos os livros sobre psicologia se trata de problemas da psicologia filosófica. É uma coisa, no entanto, para explicar uma metodologia, para estabelecer uma compreensão da metodologia, isto é, repetimos, uma questão de técnica pedagógica. Outra coisa é realizar uma investigação metodológica. Isso requer consideração especial. Em última análise, a palavra científica aspira a se tornar um signo matemático, isto é, um termo puro. Afinal, a fórmula matemática é também uma série de palavras, mas palavras que foram muito bem definidas e que são, portanto, convencionais no mais alto grau. É por isso que todo conhecimento é científico na medida em que é matemático, Kant. Mas a linguagem da psicologia empírica é o antípoda direta da linguagem matemática. Como foi mostrado por Luke, Leibniz e toda a linguística, todas as palavras da psicologia são metáforas retiradas do mundo espacial. Continua maior que maior que maior que. Início da página. Inclusão, 5 de maio de 2020.